E pessoal, vamos corrigir as questões da página 94. Ok? Primeira questão. Aqui. Calcule cosseno de 75, seno de 15 e tangente de 5π sobre 12. Veja que eu não tenho na minha tabela de arcos notáveis esses ângulos. Mas através da soma e da subtração, eu posso encontrar aí o cosseno de 75, o seno de 15 na tabela e a tangente de 5π sobre 12, também usando a tabela dos arcos notáveis. Para a primeira questão, letra A. Cosseno de 75, a gente vai fazer cosseno de 45 mais 30 graus. E vamos usar a fórmula da soma dos arcos do cosseno de A e mais cosseno de B. Então, eu pego aqui, ó, cosseno de A mais B é a mesma coisa que cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Então, nós vamos substituir A e B por esses valores aqui, sabendo que 45 mais 30 dá 75. E 45 e 30 são arcos notáveis que eu posso encontrar na tabela. Então, veja que eu vou substituir por arcos notáveis aí. Eu vou ter cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Aí, menos seno de 45 vezes seno de 30. Já apliquei essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou na tabela e vejo os valores que eu tenho para o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. No lugar do seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é 1 meio. Então, aí eu vou ter essa multiplicação, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 vezes 1. E 2 vezes 2, 4. Como os denominadores são iguais, a gente vai fazer o seguinte. 4 sobre raiz de 6 menos raiz de 2. E vamos deixar desse jeito aqui o resultado. Na letra B, não vou usar mais essa fórmula aqui. Ó. Vai ser do seno. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Relembrando aí. Primeiro eu vou pegar aqui o quê? 45 menos 15. Menos 30 vai dar 15. Então, eu vou usar esses mesmos ângulos, só que subtraindo. Vai ser seno de 45
menos 30. E o que é que eu vou usar? A fórmula do seno é seno de A menos B. Lembrando que agora eu vou ter uma subtração aqui. Eu vou usar seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Então, aqui nós vamos substituir aqui esses valores pelos que eu tenho aqui, certo? Eu vou ter seno de 45, no lugar do A, eu tenho 45, então seno de 45, cosseno de 30, menos seno de 30, cosseno de 45. Olha só o que eu tenho aqui. Só arcos notáveis, de 30 e de 45. Quem é o seno de 45 lá na tabela? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de 30 é 1 meio, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui, 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes raiz de 2 sobre, epa, aqui dá 4. 2 vezes 2 não multipliquei. Vamos consertar isso aqui. E 2 vezes 2 dá 4. E aqui embaixo também 2 vezes 2, 4. Aí o denominador vai ser 4 raiz de 6 menos raiz de 2. Vamos para essa questão de letra C. Vou colocar em outra página aqui. Aqui a tangente, ó, vamos ver que arco é esse, fica mais fácil aqui. 5π sobre 12. Aqui a gente vai substituir por 5 vezes 180 dividido para 12. Certo? 180 dividido, vou multiplicar, né? Não vai dar para dividir, dá 3, 60, dá para dividir. Então aqui vou dividir aqui 180 logo por 12, né? Vai dar 1 vezes 12, 12, sobra 6, 60 por 12 dá 5. Sobra nada. Então aqui eu vou multiplicar 5 vezes 15. 5 vezes 5, 25 a 2, 75 graus. Então, vamos dizer que agora tem um arco de 75 graus, então a tangente, em vez de eu colocar 75 graus, nós vamos usar 45 mais 30. Vamos usar aquela fórmula da tangente, certo? E somando aqui eu vou ter tangente de A mais tangente de B
dividido por 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. Então, a tangente de 45 é igual a 1. Então, você tem aqui 1 mais tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aqui eu tenho 1 menos tangente de 45 de novo é 1 vezes a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. E aqui eu vou tirar o MMC. Aqui vai dar 3. 3 vezes 1 é 3. Mais raiz de 3. Embaixo aqui eu vou multiplicar 1 vezes raiz de 3 sobre 3. Vai ficar a mesma coisa, raiz de 3 sobre 3. Como aqui é uma subtração, vai fazer a mesma coisa. Fizemos em cima. 3 vezes 1 menos raiz de 3. Vou apagar isso aqui para dar continuidade. Pronto, aqui eu tenho. Orelhão, orelhinha. Esse vezes esse. E esse vezes esse. Então, é notável aqui que eu vou cortar esse com esse. São iguais. Então, aqui sobrou o quê? 3 mais raiz de 3 e 3 menos raiz de 3. Olha, aqui tem um racional embaixo, não pode, né? Vamos pegar o conjugado disso aqui, que é 3 mais raiz de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. 3 mais raiz de 3, embaixo também multiplico por 3 mais raiz de 3. Vamos seguir aqui embaixo. O que acontece? Que é o quadrado do primeiro, 9, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3, 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é o segundo é raiz de 3. O quadrado de raiz de 3 é 3. E agora, embaixo, como é o conjugado desse aqui, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é 3. Então, somar esse com esse vai dar 12. 12 mais 6 raiz de 3. E aqui eu tenho 9 menos 3 dá 6. E a gente vai colocar em cima o 6 em evidência. 6 que multiplica. 12 dividido por 6 dá 2. Menos 6 dividido por 6 dá 1. Então sobra aqui raiz de 3 dividido para 6. Cortei o 6 com 6. Resposta 2 menos raiz de 3. Vamos para a próxima questão. Questão de número 29. Calcule o valor da expressão. Seno de 10 vezes cosseno de 20 mais seno de 20 vezes cosseno de 10. Dá para lembrar da expressão seno A cosseno B, seno B cosseno A. Se eu digo que A é 10 e B é 20, eu tenho uma expressão que é o seno
de A mais B. Okay? Fazendo o inverso da fórmula. Digamos que eu tinha a fórmula e agora eu estou fazendo o inverso dela. Estou vendo o que surgiu disso aqui. Veio isso. Então, eu tenho o seno de 10 mais 20, que é o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus eu tenho na tabela. Seno de 30 é igual a 1/2. Ok? Vamos para a letra B. Letra B. Cosseno de 5 vezes cosseno de 55 menos seno de 5 vezes seno de 55. Veja a fórmula do cosseno aqui, da soma dos arcos do cosseno. Então, eu tenho, digamos que A, eu digo que é 5 graus e B seja os 55, certo? Então, se eu tiver aqui A sendo 5 e B 55, cosseno de A mais B daria isso aqui, ó, cosseno de 5 vezes cosseno de 55 menos o seno de 5 vezes o seno de 55. Então, eu vou pegar e vou substituir isso aqui, ó, cosseno de 5 mais 55. Então, a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus, nós sabemos também que é igual a 1/2, lá na tabela dos arcos notáveis. Vamos para a próxima questão. Aqui, eu vejo uma fórmula da tangente, só que com um detalhe. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, é o inverso da fórmula. Então, ao invés de eu fazer a tangente de A mais B, eu vou ter tangente de A menos B. Como eu vou ter que descobrir quem é isso aqui? É π sobre 3. Π sobre 12 é π sobre 3, π sobre 12. Então, aqui eu tenho... vamos copiar essa fórmula de outra maneira. Substituindo isso aqui por ângulos substituindo o radiano por graus. Então, aqui eu tenho 180 dividido por 3, vai dar 60 graus. E aqui, 180 dividido para 12, vai dar... 180... Eu fiz no instante isso, foi. Dividido para 12, vai dar 15 graus, né? Isso, eu já tinha feito. 15 graus. Então, aqui vai dar tangente de 15. E aqui a mesma coisa embaixo. 1 mais tangente de 60 vezes a tangente de 15. Então, isso aqui, 60 e 15, são os arcos que eu estou subtraindo. Eu vou ter na fórmula isso aqui, ó, tangente de 60 menos 15. Então, eu vou escrever desse jeito, é tangente de 45 graus. E a tangente de 45 graus na tabela é igual a 1. Beleza? Vamos à próxima questão. Sabendo que o seno de A é igual a 3/5 e que 0 é menor que A, né, menor que π sobre 2, calcule o cosseno
de π sobre 3 mais A. No caso aqui, eu só vou considerar o primeiro quadrante. Então, vou fazer esse arco aqui para ficar mais fácil. A gente vai substituir aqui por graus. Então, aqui eu vou substituir sendo um ângulo de 60 graus. Então, aqui eu vou ter, usando aquela formulazinha, cosseno de A mais B, certo? Então, aqui, cosseno de... vamos botar 60, né? Cosseno de 60 vezes o cosseno de A menos seno de 60 vezes o seno de A. O que é que está faltando na minha fórmula aí? Eu vejo que aqui eu tenho já o seno de A, que é 3/5, então eu posso substituir. O seno de 60 eu posso substituir e o cosseno de 60 lá na tabela. O que é que eu não tenho? Eu não tenho o cosseno de A. Então, eu vou procurar, vou encontrar o cosseno de A para essa fórmula aqui, certo? Sei que pela relação fundamental na trigonometria, eu tenho isso aqui, ó. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Então, já que eu tenho o seno de A, eu posso encontrar o cosseno de A. Vou colocar aqui 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Vai dar 9/25 mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Vou passar isso para lá. Cosseno ao quadrado de A igual a 1 menos 9/25. E aí vou tirar ele da raiz logo, ou da potência logo, para colocar na raiz do lado de cá. Então, tirando do quadrado aqui, vou colocar na raiz quadrada aqui, só que eu não vou considerar mais ou menos, só vou usar o primeiro quadrante, onde o seno ele é positivo. Então, não vai ser mais ou menos isso aí, vai ser só ele positivo. Então, raiz quadrada de 25 vezes 1 dá 25 menos 9, 16 sobre 25, tirando o MC aí, cosseno de A é igual a 4/5. Então, já que eu já sei quem é o cosseno de A, vamos substituir aqui esses valores nessa expressão. O cosseno de 60 é 1/6. O cosseno de A, 4/5. Menos o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de A eu já tenho, que é 3/5. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 1, 4 décimos, menos 3 raiz de 3 décimos. Como aqui eu tenho dois denominadores iguais, eu vou ter 4 menos 3 raiz de 3. Vamos para a próxima questão. Isso aqui, no caso, π sobre 2, a gente vai substituir por 90 graus. E
no lugar onde tem π, a gente vai substituir por 180 graus. Então, aqui eu vou ter 1 mais. Isso aqui é uma multiplicação desse aqui com esse aqui. Então, tem duas somas aqui. Uma é do seno, outra é do cosseno. Esse do cosseno é a subtração. Então, o que é que eu vou fazer? Vou abrir um parêntese aqui e vou começar com a do seno. Seno de 90, que é no lugar do A, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, onde tem cosseno de π menos x, a gente vai botar 180 graus aqui. Então, eu vou ter cosseno de 180 vezes o cosseno de x mais seno de 180 vezes o seno de x. Vou completar isso aqui. Pronto. Embaixo eu tenho uma fórmula da soma do cosseno aqui, desse arco aqui. E 3π sobre 2 dá 3 vezes 180 dividido por 2. Então, aqui, 180 por 2 dá 90, 90 vezes 3 dá 270. Então, aqui a gente vai substituir por 270. Então, cosseno de 270 vezes o cosseno de x menos seno de 270 vezes o seno de x. E aqui a gente vai ver onde é que vai zerar isso aqui. E aqui, ó, vamos fazer um traço aqui novamente. Não sei se vai dar aqui, mas acho que é suficiente. Aqui vai dar 1 mais. O que acontece aqui? Ó? Seno de 90 graus é igual a 1. 1 vezes cosseno de x, eu tenho cosseno de x. Aqui eu tenho seno de x vezes o cosseno de 90. Cosseno de 90 é igual a 0. Então, aqui, essa multiplicação toda vai ser 0. Então, aqui, cosseno de x mais 0. Vezes, aqui eu tenho o cosseno de 180, 180 graus é igual a menos 1, certo? Então, aqui eu vou ter menos cosseno de x. Porque aqui dá menos 1 vezes cosseno de x. Mais o seno de 180 graus já é 0. Então, isso aqui é todo zero essa multiplicação, porque 0 vezes seno de x. Não adianta substituir, vai dar 0. E aqui, o cosseno de 270, aqui sim é 0. Esse daqui eu tenho, isso é igual a 0, então, 0, deixa eu colocar aqui, né? 0 menos, aqui eu tenho seno de 270 é igual a menos 1, então menos seno de x. E deixa eu apagar um pouquinho aqui, que o que eu quero é espaço. Então, eu vou apagar um pouquinho esse traço. E vamos dar continuidade.
Aqui, nós já temos o seguinte, essa multiplicação, cosseno de x vezes menos cosseno de x. O zero, estou desconsiderando aqui já. Então, fica 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Embaixo eu tenho menos por menos, dá mais seno de x. Pela relação fundamental, 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x sobre o seno de x. Então, isso aqui é a multiplicação de seno de x vezes seno de x sobre o seno de x. Cortei, sobrou só seno de x. Alternativa A. Ok? Vamos para a questão 32, onde diz, resolva a equação seno de x mais π sobre 4 mais seno de x menos π sobre 4 igual a raiz de 2 sobre 2. Resolver na primeira volta e resolver também nos reais. Ok? Vamos aqui, usando a fórmula aqui, você tem seno de x vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes cosseno de x. Mais, aí a mesma coisa aqui, só que com esse menoszinho, agora eu vou usar, no lugar desse mais, vou usar menos, mas a mesma fórmula do seno da soma de arcos. Então, eu tenho seno de x vezes cosseno de 45. Então, no lugar do mais, eu uso menos, menos seno de 45 vezes o cosseno de x. Coube aqui igual raiz de 2 sobre 2. Vamos substituindo aqui, ó. No lugar de cosseno de 45, nós vamos para a tabela e pegamos aí de 2 sobre 2. No lugar do seno de 45, que é igual ao cosseno, né? Então, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2 cosseno de x. E aqui a mesma coisa, mais seno de x cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2 seno de x menos, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2 cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. O que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma subtração, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 do cosseno, que eu posso eliminar. E aqui eu tenho uma soma dos senos. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, então eu tenho 2, raiz de 2 sobre 2, seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui é uma equação, como os denominadores são iguais, eu posso eliminar os denominadores já aqui. Então, aqui eu tenho 2 raiz de 2 seno de x igual a raiz de 2. Ora,
como aqui eu tenho raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui, ó, eu posso fazer isso. Seno de x igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2, e eliminar o raiz de 2. Então, seno de x igual a 1 meio. Aí ele pede para eu dar a solução no primeiro quadrante, onde é que o seno de x é igual a 1 meio. No primeiro quadrante, eu vou ter x igual a 30 graus, né? 30 graus a gente pode chamar de π sobre 6. E aí 180 por 6 dá 30. E no segundo quadrante, eu vou ter também um valor para x, que vai ser π menos π sobre 6. 6 menos 1 dá 5π sobre 6. Então, minha solução aqui eu já tenho, que é ou esse, π sobre 6, 5π sobre 6. Só que ele pede também para resolver nos reais. Deixa eu ver aqui. Vou resolver aqui mesmo. Não tem espaço aqui. Então, nos reais, x pertence aos reais, tá ok. X é igual a π sobre 6 mais 2 κπ, que é uma volta inteira, ou x é igual a 5π sobre 6 mais 2 κπ e k pertence aos inteiros, né? Então, para resolver ele nos reais, eu pego os mesmos valores que eu encontrei ele na primeira volta e somo isso a uma volta completa, 2π é uma volta completa, multiplicado pelo k, e o k vai ser um número inteiro. Então, k pode ser 1, 2, 3, infinitas vezes aí. Ou, para o outro lado, menos 1, menos 2, menos 3 também. Vamos para a questão 32 agora. Na questão 32, ele diz tangente de x igual a 3. Calcule a tangente de x menos π sobre 4. Ele já me deu a tangente de x. Eu tenho aqui 180 dividido por 4, que dá 45. Então, eu vou usar aquela formulazinha da tangente. Tangente de x. No lugar do mais aqui na fórmula, eu vou usar o menos, porque aqui está subtraindo. Então, menos tangente. Vamos usar o 45 aqui. 45 graus dividido por 1. Na fórmula era menos, a gente vai usar mais por causa
dessa subtração aqui. Então, na fórmula tem menos, a gente usa aqui mais. Mais tangente de x vezes a tangente de 45 graus. Então, agora é só substituir os valores. Tangente de x eu tenho 3 menos tangente de 45 graus é igual a 1, dividido por 1 mais a tangente de x vezes a tangente de 45 graus. Aqui eu vou ter igual a 2, 1 mais 3, que é igual a 2 quartos, dá para simplificar ainda por 2, eu vou ter igual a 1 meio. Vamos para a próxima questão, a questão de número 34. Dado que a tangente de 45 mais alfa é igual a 12 quintos, calcule a tangente de alfa. Nota: ao resolver esse exercício, você terá concluído a resolução do problema que introduziu o tópico seno, cosseno e tangente e soma de A na página 91. Mas vamos para a questão aqui. Tangente de 45 mais alfa. A gente vai usar a formulazinha, ó, tangente de 45 mais a tangente de alfa dividido por 1 menos a tangente de 45 vezes a tangente de alfa. Isso aqui tudo é igual a 12 quintos. Igual a 12 quintos. No lugar de tangente de 45, eu já posso substituir por 1. Então, vou substituir aqui por 1, 1 mais tangente de alfa, 1 menos, que vai dar 1 tangente de alfa, então fica tangente de alfa, igual a 12 quintos. Nós vamos multiplicar meios por extremos e vamos ter o seguinte: 5 vezes 1 mais 5 vezes a tangente de alfa. 5 tangente de alfa. Igual a 12 vezes 1 menos 12 vezes a tangente de alfa. 12 tangente de alfa. Vamos passar a tangente para cá e os números para lá. Então, 5 tangente de alfa mais 12 tangente de alfa igual a 12 menos 5. Aqui nós temos 17 tangente de alfa igual a 7 tangente de alfa igual a 7 sobre 17. Vamos para a questão de número 35. Duas vigas retas AB e CD escoram a parede vertical de modo que os pontos A e C do solo estão em uma reta horizontal que passa por um ponto D da parede, conforme mostra a figura a seguir. Então, aqui você tem alfa e beta, né? E ele sugere que faça pela tangente de alfa mais beta. Na verdade, o que eu quero calcule a soma das medidas alfa e beta. Então, o que eu quero é encontrar as medidas alfa e beta e somar isso aí. Eu não sei quem é alfa, mas eu posso encontrar a tangente dele. Então, a tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. 3 sobre essa parte toda. 9.
Simplificando, vai dar 1/3. E a tangente de beta, nós temos 3/6. 3/6 igual a 1/2. Então, eu já tenho aqui as tangentes e vou usar aquela fórmula tangente da soma, né, desses arcos alfa e beta é igual tangente de alfa mais tangente de beta é igual a 1 menos tangente de alfa vezes a tangente de beta. No caso aqui, eu já tenho os valores e vou substituir. No lugar da tangente de alfa, estou colocando 1/3. 1/3. No lugar da tangente de beta, eu vou colocar 1/2. Aqui, eu tenho 1 menos 1/3 vezes 1/2. Igual, tirando a MMC, que é 6, dividido por 3, 2, dividido por 2 dá 3, e aqui eu tenho 1 menos 1/6. Aqui eu tenho uma soma, vai dar 5/6. E aqui 6 vezes 1 é 6, 6 menos 1, 5. 5/6 também. 5/6 dividido por 5/6 é igual a 1. Então, a soma disso aqui é igual a 1. Então, eu sei que a tangente pela tabela de 45 é igual a 1. Então, na tabela, o ângulo de 45 aqui tem a tangente igual a 1. Então, posso afirmar que alfa mais beta é igual a 45 graus. Ok? Vamos para a questão 36. No triângulo ABC, retângulo em B, o ponto D pertence ao lado AB, BC igual a 27, já colocou aqui, e os ângulos DAC e ACD medem 45 graus e alfa, respectivamente, como é? DAC e ACD medem 45 graus. DAC, ele já colocou, e ACD mede alfa, respectivamente, com a tangente de alfa igual a 0,35. A medida do segmento BD é essa medida aqui. Eu quero calcular essa distância aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a soma desses dois aqui. Vamos chamar ele de X. Não, já está em alfa. Vou chamar de beta aqui. Daqui é beta. Então, eu sei que a tangente de alfa mais beta é igual a tangente de 45 graus, porque isso aqui mede 45 graus, porque se esse daqui é 45, esse é 90, então para dar 180, esse daqui é também 45. Então, isso daqui é igual a 45 graus. Sei também que
a tangente de alfa mais beta é igual, pela tabela, a tangente de 45 é igual a 1. Vamos substituir aqui os valores. Nós já temos um lado. Vamos usar a fórmula tangente de alfa mais tangente de beta menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a 1. A tangente de alfa ele já me deu aqui, 0,35. Vamos colocar aqui 0,35 mais a tangente de beta sobre 1 menos 0,35 vezes a tangente de beta é igual a 1. Então, eu vou ver se cabe aqui. Parece dar um pouquinho maior. 0,35 mais a tangente de beta sobre 1 menos 0,35 tangente de beta não, eu escrevi a mesma coisa. Não precisa disso. Vamos fazer meios por extremos já. Vou dizer que aqui é 1, pá. Meios por extremos, então vou ter 0,35 mais tangente de beta é igual a 1 menos 0,35. Vamos ver se eu aperto aqui para caber. Vou dar uma apertada aqui. 0,35 mais, daqui é 1 sobre 1, né? Multiplicar meios por extremos. Mais tangente de beta é igual a 1 menos 0,35 tangente de beta. Já deu aqui, ou melhor, aqui você vai ter tangente de beta mais 0,35 tangente de beta. Eu vou já subtrair aqui, ó. 1 menos 0,35 dá 0,65. Não vai caber. E aqui a tangente de beta mais 0,35 dá 1,35 tangente de beta igual a 0,65. Tangente de beta é igual a 0,65 sobre 1,35. Para tirar essa vírgula aí, vamos multiplicar por 100. Então, a tangente de beta é igual a 65 sobre 135. Vamos dividir por 5. Dividir isso aqui por 5. É igual a 65 por 5. Dá 13. E 135 por 5 dá 27. Então, a tangente de beta é 13 sobre 27. E nós vamos usar isso aí para calcular essa distância aqui. Nós podemos chamar de x. Então,
a tangente de beta é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós já encontramos a tangente de beta, 13 sobre 27, igual a x sobre 27. Denominadores iguais, cortei, x igual a 13. Encontramos aí a medida de BD. Vamos para a questão 37. Em um museu de arte, um visitante observa em uma parede vertical um quadro retangular de 2 metros de altura. A base horizontal do quadro dista 2,70 metros do piso e os olhos do visitante estão a 1 metro de distância da parede e a 1,70 metros de altura em relação ao piso. Calcule a tangente do ângulo sobre o qual o visitante vê toda a extensão vertical do quadro, que é o ângulo alfa, né? Calcule a tangente do ângulo sobre o qual o visitante vê toda a extensão vertical do alfa. Então, essa tangente de alfa, eu quero calcular essa tangente. Então, para alguns dados que ele me deu já aqui, ele já me deu essa altura do cara, né? 1 metro distante da parede. Aqui eu vou dizer que é 1 metro. 1 metro. Aqui é 2 metros. A base horizontal do quadro de 2,70 do piso. Isso daqui todo dá 2,70. 2,70. Então, aqui é 1 metro. Aqui é 1,70. Daqui para cá, 1,70. E aqui tem 1 metro, beleza. Da parede, 1,70 de altura em relação ao piso. Esse 1,70 não é aqui. Aqui é 1 metro. Daqui para cá é 1,70. Epa. Daqui para cá é 1,70. E aqui vai dar 1 metro também. Espera aí, aqui está errado. Essa distância aqui é 1 metro. Porque se aqui todo é 2,70, aqui é 1,70. E aqui vai dar 1 metro. Pronto. Agora vamos calcular o que ele quer. Calcule a tangente do ângulo sobre o qual o visitante vê toda a extensão vertical do quadro. Eu posso calcular a tangente de um ângulo aqui, eu vou chamar de beta. A tangente de beta é igual a 1 dividido por 1, que é igual a 1. Eu já calculei a tangente de beta. A tangente de alfa mais beta é igual a 3 sobre 1, que é igual a 3. Vamos usar a formulazinha, e como nós já temos a tangente de beta, já dá para encontrar a tangente de alfa. Então, tangente de alfa mais a tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a 3. No lugar onde tem tangente de beta, eu vou colocar 1. Então, vamos lá. Tangente de alfa mais 1 e 1 menos
tangente de alfa, isso é igual a 3, 3 sobre 1. Vamos multiplicar meios por extremos, nós temos tangente de alfa mais 1 igual a 3 menos 3, tangente de alfa. Vamos passar para o lado de cá, tangente de alfa mais 3, tangente de alfa igual a 3 menos 1. Vai dar 4. 4 tangente de alfa igual a 3 menos 1 dá 2. E a tangente de alfa igual... Epa, faltou o alfa. Igual a 2 quartos. Tangente de alfa, simplificando aqui, é igual a 1 meio. Terminou. Até mais, pessoal. E nós vamos agora colocar a gravação lá no grupo.